salve, nação rubro-negra! Flamengo fecha mais 2 empréstimos de 2 jogadores. Abel Ferreira dá ok a presidente para a possibilidade da contratação do Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, inclusive, já deixou praticamente definido pelo seu staff qual o caminho que ele quer seguir caso não haja renovação para o Flamengo. A atualização também sobre Marco Antônio. Contratação dele é questão de tempo. Notícias também a respeito do estádio do Flamengo e muito mais aqui no seu canal, no nosso canal Visão Rubro-Negra. Então sejam muito bem-vindos, deixe o like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe, porque o nosso giro de informações ainda nessa quinta-feira só está começando. E lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, tem o nosso Mengão 11h40 ao vivo aqui mais uma vez. O Flamengo já definiu o empréstimo do atacante Peterson. Ele tem 20 anos de idade e está indo para Portugal para o clube do Estrela Amadora. O vínculo do jovem com a equipe portuguesa vai ser válido até o fim de junho de 2025. E após esse período de cessão, os europeus têm a opção de comprá-lo de 60% dos seus direitos econômicos, o que daria mais ou menos 750 mil euros, que na nossa moeda ficaria 4,4 milhões de reais. Outro jogador também com empréstimo já muito bem próximo de ser anunciado é o goleiro Hugo Souza. De acordo com o GE, restam apenas algumas trocas de documentações entre as partes para que a operação seja oficializada. Além disso, o time de Itaquera espera ter Hugo Souza treinando com o elenco até no máximo dia 10 de julho. E o Corinthians já está preparando para anunciá-lo e também já está organizando para os seus primeiros treinos. O atacante Gabriel Barbosa também vive um dilema nos bastidores nesses últimos meses. Ele ainda está em contrato, mas o seu vínculo está encerrando em dezembro desse ano e até o momento a diretoria não chegou e não deverá chegar num denominador comum antes de avaliar o seu desempenho e antes também da questão do julgamento do CAIS, que não foi realizado. Com isso, um time que vem monitorando ele de perto é o Palmeiras. E segundo o portal Nosso Palestra, o técnico Abel Ferreira já deu ok para o Palmeiras em relação ao Gabigol. Na visão do português, o atacante tem as características que o agradam e entende que o atleta agregaria também dentro do que ele pode ao elenco nessa temporada ainda de 2024. Mesmo com o aval do Abel Ferreira, o Palmeiras ainda tem adotado uma certa cautela em relação a essa contratação. Segundo o portal, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprovaram a chegada do atacante, visto que o histórico de provocações em relação ao time paulista e o fato também de ter sido vazado ele com a camisa do Corinthians não pegou muito bem internamente. Então, existe ainda uma certa resistência pelos conselheiros, por uma parte da torcida e algo a ser avaliado pela Leila Pereira, que tem um carinho especial pelo atacante, além do Abel Ferreira, que segundo as notícias que vem do portal de lá, o Abel Ferreira teria dado um ok para o Gabriel. Eu já quero, inclusive, saber a opinião de vocês, torcedores que estão aí nos acompanhando. Coloque aqui abaixo no seu comentário. Se o Palmeiras chegar com uma boa proposta para o Gabriel, o Flamengo, então deixa ele sair sabendo que ele vai sair de graça, ou então o Flamengo tenta a renovação para não, entre aspas, reforçar um rival direto que sempre está brigando pelos títulos. Coloque aqui abaixo. Ainda segundo Diogo Dantas, o atacante não vê com bons olhos, nesse momento, atuar no exterior. Ele prioriza uma renovação de contrato com o Flamengo, mas, se não conseguir, ele está disposto a atuar em outra equipe, de preferência que não seja um rival direto, como Botafogo, Fluminense e Vasco. E a ideia do Gabriel é fazer valer a força da sua marca no futebol brasileiro, tá bom? Além disso, tem também uma notícia atualizada falando de atacantes, né? Referente ao Michael. O Goal, através do Ti Fernandes, trouxe algumas informações atualizadas de que o Cruzeiro voltou à carga por Michael desde que a contratação do Dudu melou. E o Clube Mineiro havia sinalizado ao atacante que toparia pagar a ele um salário semelhante ao que Dudu receberia, de 2,5 milhões de reais por mês. O Al Hilal ainda não tomou uma decisão sobre o futuro do jogador, mas não gostaria de liberá-lo agora por causa de alguns desfalques, como o Neymar,
que só deve voltar de setembro até outubro. Inclusive, esse foi um pedido especial vindo do treinador Jorge Jesus, que também teve o seu contrato renovado. Mas o Cruzeiro botou um baita salário na frente para que o Michael fique tentado, balançado aí para a Raposa. E ainda falando de Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, fez 7 contratações, gastando basicamente, até esse momento, 176 milhões de reais. Então já chegou o Cássio, o Jonathan Jesus, tem o volante Fabrício Peralta, o Wallace, que deve estar chegando, o Matheus Henrique também, além do Caio Jorge e do Lautaro Dias. Só que todas essas 7 contratações só poderão atuar depois do dia 10 de julho, quando finalmente abre a janela de transferências brasileira no meio do ano. Por isso, nenhum desses caras poderão enfrentar nesse domingo, a não ser no segundo semestre, no jogo de volta lá no Mineirão. Falando também sobre o mercado da bola, através do Cauê Mota, o Flamengo, a Lazio e o Marco Antônio já tratam a transferência do jogador como basicamente questão de tempo. O rubro-negro tentou um empréstimo gratuito de 1 ano, mas os italianos não aprovaram e já recusaram de imediato. Com isso, o Flamengo definiu que vai pagar uma quantia que será abatida caso o clube decida comprar ele depois. O valor da possível compra deverá ser fixado entre 5 a 6 milhões de euros, na casa dos 29,4 a 35,3 milhões de reais, mais alguns bônus por metas batidas. As partes ainda estão discutindo uma cláusula de obrigação de compra. A Lazio quer que o Flamengo compre o Marco Antônio caso ele atue em 50% dos jogos. Já o clube carioca analisa para fazer uma possível contraproposta. Nesse momento, Marcos Braz, Landim e o Bruno Spindel estão otimistas por um final feliz e estão ajustando alguns detalhes para que o anúncio do Marco Antônio seja feito de maneira oficial. Ele também, que chegando ao Flamengo, né, até dia 10 de julho, não poderá jogar. Depois dessa data, poderá ser inscrito nas competições e estará também à disposição do técnico Tite para a sequência do Brasileiro, para a próxima fase da Libertadores e também para a próxima etapa da Copa do Brasil. Estádio do Flamengo ainda continua em pauta e teve uma atualização nessa quinta-feira, segundo Rodrigo Matos. Mesmo com o Flamengo pretendendo ter um estádio próprio e muito bem encaminhado para isso, o Flamengo também tem nos seus planos manter os clássicos cariocas no Maracanã. A diretoria do clube recebeu uma recomendação de que clássicos contra rivais do Rio de Janeiro poderiam ter vandalismos no seu novo estádio. Por isso, o entendimento é de que seria muito melhor no Maracanã do que você dar essa brecha para os seus adversários no estádio próprio. Com exceção desses clássicos cariocas, todos os outros jogos do Flamengo seriam nesse novo estádio. Essa é uma ideia atual da diretoria. E teve também uma informação atualizada de como funcionaria esse leilão e de como funcionaria também esse processo aí que acontecerá através do Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro. Eles entraram em contato com um advogado especialista na questão de imóveis e leilões e foi informado de que não tem como constar no edital do leilão que o estádio vai precisar ser do Flamengo. Então, o que pode acontecer é se, caso um outro interessado no terreno adquira o leilão, ele seja obrigado a construir um estádio no gasômetro que o Flamengo pode se negar a utilizar, até por já estar administrando o Maracanã. Isso, por sua vez, gera automaticamente o desinteresse de outros investidores, visto que ele se tornaria um elefante branco. E olha que o especialista tem toda a razão nessa informação. Se um investidor ele compra o terreno do gasômetro e constrói um estádio achando que vai alugar para o Flamengo não faz diferença, afinal, ele já tem a concessão do Maracanã para os próximos 20 anos com o Fluminense. Se ele alugar para o Fluminense, ele vai sair no prejuízo. Se ele alugar para o Vasco não lota, o Vasco não tem condições de manter um estádio. E o Botafogo, através do John Texton, já está muito bem ambientado e feliz lá no Newton Santos. Então, se não for o Flamengo, quem ganhar o leilão e construir um estádio simplesmente vai ter um elefante branco, vai fazer um investimento pesado. Isso é mais uma definição muito clara e muito bem desenhada que possivelmente o Flamengo seja o único concorrente e o vencedor desse leilão
que deverá acontecer no final de julho, tá? Amanhã, 11h40, estamos de volta, passando mais informações para vocês. Não se esqueça de amassar o like, demos muitas informações aqui. Você que chegou no final ou no meio do vídeo, volta que a gente falou bastante coisa. Se inscreva, ativa o sininho e compartilhe, tá bom? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e até mais. Valeu, nação!